profissional para os produtores rurais. Eu estou aqui à mesa com o Dr. Matheus Quesada, sócio fundador e CEO da CQL Advogados. Matheus, é sempre um prazer te ter aqui à mesa para levar informações importantes para os produtores rurais. Prazer é meu, Henrique. Muito obrigado. Quero agradecer a você e a toda a diretoria da CQL Advogados que está patrocinando e disponibilizando, né, por meio do ecossistema Embaixadores do Agro, a possibilidade da gente estar aqui hoje, nessa sexta-feira, falando um pouquinho sobre temas relativos ao agronegócio. É janeiro, né? Então sempre... Não sei se sou só eu que tenho essa sensação de insegurança em janeiro, né? É um mês como qualquer outro mês, mas dá uma impressão de que existe uma certa insegurança. Então, é bastante bacana poder estar aqui com você hoje, principalmente nesse mês em que as expectativas estão aflorando aí, né, no Brasil, principalmente no que se refere ao agronegócio, que é o tema que a gente veio tratar aqui hoje. Muito legal, Matheus. Matheus, vou explicar para você e para o nosso público que está assistindo a gente, sejam muito bem-vindos novamente, como que vai funcionar a dinâmica do AgroPro. Aqui nesse vaso de vida nós temos assuntos relacionados ao mundo do agronegócio, e aqui a gente vai sortear, dentre esses papéis aqui dentro, o assunto que vai ser discutido. E ali a gente vai discutir aqui sobre esses assuntos, eu e o Matheus, um bate-bola. Aí vocês também fiquem à vontade para mandar comentários aqui, né, na live, que a gente vai responder também vocês. Tá, vamos começar? Vamos começar. Bora lá. Aqui. Vamos lá. Deixa eu só me encaixar aqui no microfone de novo. Matheus, o que o agro pode esperar em 2024 do crédito rural? Crédito rural. Nossa, já começa assim. Eu achei que ia ser mais de boa a primeira pergunta. Já começa bom, assim. O ruim de sorteio é isso, né? Que se é uma coisa que você faz um roteiro, dá pra escolher, né, a ordem das perguntas. Agora, como é sorteio... A bomba vem primeiro aqui. A bomba veio primeiro, né? O que esperar do crédito rural para 2024? Bom, vamos lá. Em linhas gerais, quando eu falo de crédito rural, eu preciso falar também sobre garantias, né? Porque o crédito rural, ele é muito envolvido com as garantias. Então, a gente acabou de ter a promulgação agora em outubro, se eu não me engano, dia 31 de outubro, a promulgação da nova lei, que é o Marco Geral das Garantias, sim, que vai começar a ser colocado agora em prática pelos bancos, pelas instituições financeiras, o que vai dar muito problema. Vai dar muito problema porque a partir do momento que eu tenho uma legislação nova, que nunca foi testada, que não foi objeto ainda de decisões dos tribunais, né? A legislação é de outubro, a gente começou o recesso do fórum em 20 de dezembro, ou seja, teve um mês e alguma coisa aí, vai ser algo diferente. Primeiro, administrativamente, dentro dos bancos, porque o Marco Geral das Garantias, ele trouxe vários procedimentos administrativos que precisam ser observados, alguns registros em cartório, para que essas garantias passem a valer, que os gerentes dos bancos eles vão ter que passar por treinamento para conseguir implementar isso, para conseguir colocar isso em prática. Não é aquele batidão de todo dia, né? Você não vai chegar no banco, vai fazer um empréstimo, um financiamento ou um custeio e o gerente do banco não vai ter aquele modelo padrão que ele sempre usa. É algo novo, que os departamentos jurídicos dos bancos vão ter que se ajustar para depois disso, desse momento de ajuste no âmbito do departamento jurídico, ainda tem que haver um ajuste para que o departamento jurídico consiga passar esse conhecimento lá para o setor comercial do banco, né? Porque você tem os advogados desenvolvendo os novos modelos, os novos padrões, de acordo com a nova legislação, e depois você tem que fazer com que aquele pessoal do comercial, do financeiro, do dia a dia do banco... Execute isso. Tenha aquilo como um novo padrão, né, de atuação da instituição financeira. Então, eu acho que agora, no começo de 2024, essa questão do crédito rural vai ser um pouco conturbada por essa questão administrativa interna dos bancos. Porém, acredito que a liberação do crédito vai ser mais facilitada. Porque o Marco Geral das Garantias ele veio justamente para facilitar
que o banco consiga executar uma garantia. Então, a partir do momento que o banco tem como executar uma garantia de forma mais fácil, de forma mais rápida, na maioria das vezes, sem mesmo nem depender do judiciário, porque existem vários procedimentos que são administrativos direto no cartório. Então, a partir do momento que o banco se vê com essa empolgação, né? Porque por mais que exista uma lei dizendo isso, por enquanto é uma empolgação, porque não se sabe como é que na prática essa lei vai ser interpretada pelos tribunais. Então, existe uma legislação que tem muito dessa pegada própria dos governos de esquerda, que é fomentar o crédito, né? Depois essa conta acaba sendo paga lá na frente. Essa é a contrapartida, né? Porque se eles facilitam de uma forma a execução de um bem, de uma garantia, né? Eles fazem também a concessão de crédito. Exatamente. Mas o grande problema disso, Henrique, é que isso vai facilitar o superendividamento da população. Não estou falando que só de agronegócio, né? Mas como um todo, a partir do momento em que eu dou mais acesso ao crédito, eu coloco em risco ainda maior a população. Por quê? Imagine o seguinte, muitas garantias que hoje estão colocadas no Marco Geral das Garantias, que podem ser hoje ofertadas aos bancos, até pouco tempo atrás não podiam, porque trabalhava-se com aquele conceito de reserva do mínimo legal, né? De reserva da dignidade da pessoa. Então, por exemplo, a própria casa onde ela mora, né? Esses bens que são impenhoráveis, né? Hoje, como o governo, o executivo vinha fazendo uma grande pressão nas instituições bancárias e financeiras para elas liberarem crédito para a população, porque a lei, o Marco Geral das Garantias, não se enganem, não é uma lei pensada no agronegócio, não é uma lei para o agronegócio. O Marco Geral das Garantias é uma lei para colocar dinheiro em circulação e gerar essa falsa percepção de que a economia está melhorando, está rodando, entendeu? Mas isso, no geral, não se pensa em agronegócio aqui. Tá? Quando se foi analisar financiamento de imóveis urbanos, pensando em financiamento de carro, de casa, nesse tipo de endividamento, da pessoa que ela pega o empréstimo para pagar o cartão de crédito que já estava estourado, a pessoa que ela pega o empréstimo para comprar um bem de consumo, para fazer uma viagem, né? É nesse tipo de crédito que se pensou quando se possibilitou a implementação do novo Marco Geral das Garantias. Porém, como se tratam de relações bancárias, indiretamente acaba afetando o agronegócio, porque os produtores rurais, grande parte deles, dependem do financiamento, né, do crédito nas instituições. Então, veja o problema que a gente vai ter aqui. A gente vai ter uma legislação pensada para o consumidor geral, para o cara do cartão de crédito, para o cara que quer fazer uma viagem, sendo aplicada subsidiariamente no crédito rural, que é uma operação de crédito totalmente diferente, totalmente balizada em outro tipo de situação, porque em algumas questões aqui, como o duro de legislação brasileira é isso, faz-se uma colcha de retalhos na legislação. Junta um pedaço de uma lei, um pedaço da outra lei, um pedaço da outra lei, e aí, às vezes, acontece que você vai ver e tem ali 5 leis, por exemplo, que regulam a mesma matéria. Questão de crédito rural, às vezes você tem o Manual de Crédito Rural, você tem a legislação esparsa, como, por exemplo, agora o Marco das Garantias, você tem a Constituição Federal, e aí você ainda tem doutrina e jurisprudência. Para quem está ouvindo a gente e não está habituado com esses termos, doutrina são o quê? São os livros escritos por juristas, por pessoas consagradas no meio jurídico, advogados especializados, juízes, desembargadores. São os livros que falam, né, sobre matéria jurídica, e jurisprudência são as decisões do tribunal. Então, nunca é simples quando você está falando de crédito rural. É por isso que não existe a tal da causa ganha, né, que é uma invencionice de alguns advogados que sentam o cliente diante dele e falam assim, essa causa é ganha. Não existe isso. Isso é... Se algum dia você estiver diante de um advogado que a gente fala essa causa é ganha, sai correndo.
Tem nada a ver. Isso, não existe causa ganha. Por quê? Porque aquela causa pode ser ganha à luz da lei tal. Mas às vezes tem uma lei lá, que esse advogado às vezes nem conhece, que regula a mesma matéria. Por exemplo, vamos falar então de crédito rural e dessa complicação que eu acredito que vai ser agora com essa questão do Marco Geral das Garantias, né? Pela legislação do Marco Geral das Garantias, uma pequena propriedade rural pode, sem problema nenhum, ser entregue como garantia de uma dívida. Então eu levanto um dinheiro no banco, vou lá no banco, pego lá R$1 milhão, por exemplo, eu falo, olha, se eu não pagar, você executa a minha propriedade, eu dou a minha propriedade em garantia. Essa garantia ela pode ser executada de forma hipotecária ou por alienação fiduciária. Posso entregar dessas duas formas a garantia. Em algumas delas, como por exemplo no caso da alienação fiduciária, o banco sequer precisa do juiz para executar essa dívida se você não pagar. Se eu entrego a minha propriedade em alienação fiduciária e não pago a dívida, o banco vai simplesmente notificar o cartório, vai leiloar a propriedade e vai ficar com o dinheiro daquele leilão e você perdeu a propriedade. Não depende de juiz. É muito rápido, é muito célere. Questão de 90 dias, o banco já resolveu o problema. Isso, por um lado, é bom porque, a partir do momento que o banco tem toda essa garantia, ele está mais propenso a oferecer o crédito, porque ele fala, cara, para ele é uma causa ganha aqui, né? Porque se eu ofereci o crédito, se ele me pagar, bem, ótimo, é o melhor dos mundos, ele me pagou. Se ele não me pagar, eu executo a propriedade dele no cartório, não preciso de juiz, direto no cartório, ou seja, não vai ficar... Porque até então, quando se falava de execução, pensava-se em anos e anos de processo. Então o banco sabia que ele tinha uma garantia real, que ele ia, se a pessoa não pagasse aquele débito, ele ia executar essa garantia. Mas que demoraria anos. Mas que demoraria anos discutindo essa garantia, né? E agora, já desde o advento da alienação fiduciária, e agora... vamos dizer assim, turbinada pelo Marco Geral das Garantias, bastaria o banco notificar o cartório, solicitar o cartório que notifique o devedor para pagar em 30 dias sob pena de convalidação da propriedade. Não pagou, vai a leilão extrajudicial. O próprio cartório de registro de imóveis, o ORI, ele vai fazer o leilão extrajudicial sem depender de juiz, sem prazo para defesa. Esquece tudo isso. Não vai ter prazo para contestação, prazo para produção de prova, ouvir testemunha em audiência, depois recorre, vai para o tribunal, vai para o STJ, vai para o STF. Não, o cara vai no cartório, pagou, não pagou, leilão extrajudicial. Extrajudicial. Feito direto pelo cartório. Então, quando o banco ele se vê nessa posição, ele fala, melhor dos mundos aqui. Ou eu recebo ou eu recebo. Não tem como eu tomar calote. O risco da inadimplência é menor, eu diminuo os juros, porém, eu gero esse grande problema de pessoas cada vez mais perdendo as suas propriedades, deixando as suas propriedades para pagamento de dívidas. Por quê? Por mais bem intencionado que seja o produtor, e é aqui que está, acho que a minha maior militância contra alguns comentários que eu vejo na internet, até em algumas postagens nossas, postagens do Embaixadores do Agro, dizendo assim, se não pagou, se deve e não paga, tem que perder mesmo a propriedade, né? Aqui a questão é a seguinte... O produtor, ele está sempre bem intencionado. Ele nunca toma o crédito pensando em dar o calote. Ele toma o crédito pensando em pagar. Então, todo mundo faz isso, em geral, né? A população brasileira, em geral, é honesta. Não é porque tem 10, 20% aí que acabam maculando que a gente leva essa fama do povo do jeitinho, do povo desonesto, né? Não, é difícil. Eu conheço, talvez, uma ou duas pessoas... em toda o meu círculo de convivência, eu conheço uma ou duas pessoas no máximo que teriam a cara de pau de adquirir um bem, seja ele qual for, sabendo que não ia pagar por ele. Então eu vou lá, eu tiro um celular na loja, sabendo que eu não vou pagar por aquele celular, né? Na verdade, existe sempre uma boa intenção, sempre não, eu deixo de comer uma pizza no fim de semana e eu pago a parcela, sempre vai dar certo. E o produtor rural, ou ele é imbuído desse espírito do vai dar certo, ou ele não planta,
ou ele não pratica atividade rural, porque é 100% risco. É 100% risco. Se no final do período a colheita for boa, o gado deu leite, e não é nem só ter o produto, né? Também tem a questão às vezes ele não tem o produto, e às vezes o produto não tem valor de mercado. Quando todo mundo tem problema, por exemplo, limão é muito assim, né? Às vezes ninguém tem o limão, aí o valor vai lá em cima. Às vezes todo mundo tem, mas o valor vai lá embaixo, né? Pessoal, os pecuaristas estão sofrendo muito com o valor do leite, pessoal que trabalha com gado de leite, né? É difícil, é muito difícil a questão dos insumos, essas guerras acabam também aumentando muito o custo dos insumos da exploração da atividade rural. Então, quando ele pega o crédito, ele não pega pensando em dar calote. Ele pega pensando que tudo vai dar certo. Vai chover, vai ter pasto, vai dar tudo muito certo. E às vezes isso não acontece. Quando isso não acontece, ele fica simplesmente sem ter como pagar por esse valor que ele pegou. Então a gente tinha um problema muito sério no Brasil, que aconteceu ali pouco antes da promulgação da Constituição Federal, que nas escolas de ensino fundamental, ensino médio, ensina ali questão da Revolução Industrial, da primeira, segunda Revolução Industrial, agora terceira Revolução Industrial, tem gente que já fala em quarta Revolução Industrial. As pessoas cada vez mais saíam do campo ali do serviço na roça, né? E vinham para a cidade. Por quê? Porque aí iam trabalhar com carteira registrada. Aí o risco era muito menor. Porque elas iam trabalhar durante X horas por X dias e no final do mês elas recebiam o salário dela. Não tinha a preocupação se ia chover ou se não ia chover. De um jeito ou de outro, ela recebe o salário dela. Chovendo ou não chovendo, ela recebe o salário dela. Nenhum. Não tem risco nenhum. Então, as pessoas, elas foram saindo do campo, vindo para as cidades, né? Inclusive, isso se estuda na escola até hoje, a questão do êxodo rural no mundo e também no Brasil, depois no enfoque mais na questão nacional. E o governo federal se viu numa situação, na época, em que, é muito bom ter mão de obra nas cidades. A gente precisa de mão de obra. Inclusive, quanto mais gente vir, mais barato fica a mão de obra. Porém, tem uma outra coisa que eu preciso. Matéria-prima. Não adianta eu ter um monte de gente para trabalhar na tecelagem, na fábrica de tinta, enfim, nas fábricas, na época, movidas a vapor, a carvão. Não tem insumo. E não tem um insumo. E a balança comercial brasileira, mais ainda do que nos outros países, porque, na verdade, nessa época a gente estava começando a se industrializar, ou seja, não tinha tanta indústria assim aqui no Brasil, ou seja, não tinha tanta mão de obra sobrando assim nas cidades brasileiras. E, por um outro lado, para a conta fechar, o Brasil precisava exportar. Exportar o quê? Matéria-prima. Exportar o quê? Grãos, exportar commodities, exportar insumos agrícolas, que estavam ficando cada vez mais escassos no mercado, porque ninguém queria se submeter ao risco. Eu vou lá, eu pego o empréstimo, coloco todo o meu patrimônio em risco, e aí se eu não consigo pagar, o banco vem, toma minha casa, toma meu carro, toma minha propriedade, toma meu trator, toma tudo. Então por que eu vou fazer isso? Não vou me submeter a esse risco. Então, diante desse cenário, criaram-se leis, e inclusive dispositivos constitucionais também, não só lei federal, mas também fizeram questão de colocar isso na própria Constituição, né? Para quem talvez não entenda, o que está na Constituição tem um valor maior, mais pesado do que o que está na lei, né? Então existem leis que regulam isso, mas também entendeu-se que essa questão era tão importante que Teve que ser constitucional. colocaram na Constituição, constitucionalizaram essa questão em 5 de outubro de 1988, com a promulgação da Constituição Cidadã, porque o governo viu o seguinte: ou a gente vai dar algumas garantias para os produtores rurais, no sentido de protegê-los, ou a gente não vai ter mais produtores rurais. Ou a gente vai ficar sem matéria-prima, sem insumos, sem a principal fonte do PIB brasileiro. As pessoas não querem mais produzir. Eu preciso, então, incentivar isso. E como é que eu incentivo isso? Eu incentivo isso dando algumas garantias, como, por exemplo,
olha, se você plantar e não conseguir colher o suficiente, a sua propriedade você não vai perder. Aí vai lá e coloca a garantia constitucional da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Olha, se você plantar e não conseguir colher, pelo menos os seus maquinários, o seu trator, o seu caminhão que você transporta, o seu pulverizador, a sua ordenhadeira, isso você não vai perder. E aí vem a impenhorabilidade dos instrumentos de trabalho prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil. Então, foram ferramentas que foram sendo criadas para incentivar a manutenção das pessoas no campo produzindo, porque ninguém mais queria. E isso foi tão importante que em 88 colocaram isso no artigo 5º da Constituição, não só na Constituição, mas também no artigo 5º especificamente, que é uma importância diferente, por quê? Aquilo que está no artigo 5º é considerado cláusula pétrea da Constituição, ou seja, não pode ser alterado de forma nenhuma. Alguns outros dispositivos constitucionais, eles podem ser alterados por um procedimento bastante moroso, bastante complicado, porque justamente o legislador quis deixar complicado para não ser tão fácil você tirar uma coisa da Constituição, porque se está na Constituição é porque é importante. Então eu não posso deixar que seja fácil, por exemplo, às vezes o Congresso mudou os deputados e tal, os que assumiram facilmente consigam, por uma maioria simples, mudar alguma coisa da Constituição. Então, o que deu para dificultar na alteração de dispositivos constitucionais foi feito. Hoje, o procedimento para você fazer uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, ele é bem complicadinho, bem moroso, exige votações com bem mais do que a maioria, não é só a maioria simples, em 2 turnos, nas 2 casas do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, ou seja, dificultou-se as alterações na Constituição, porém, no que se refere ao que está no artigo 5º, não é que dificultou, impossibilitou. Disseram, olha, a nossa Constituição, ela é essencialmente isso aqui. Aí pegaram tudo aquilo que era essência e colocaram no artigo 5º e disseram, isso é cláusula pétrea da Constituição. Matheus, explica pra gente o que é cláusula pétrea. Cláusula pétrea é um dispositivo que está na Constituição e que não pode ser alterado nem por emenda constitucional. Então, estava falando dessa dificuldade, né, que o legislador constituinte criou para alterar a Constituição, uma dificuldade pensada, calculada, realmente tem que ser difícil mudar a Constituição, porque senão vira, hoje tem uma Constituição, amanhã tem outra, semana que vem tem outra, então não, quiseram realmente tornar um procedimento bastante complicado, porém, existem alguns dispositivos que não é complicado, é impossível você tirar da Constituição, porque são cláusula pétrea da Constituição. Não pode ser mudado, nem mesmo por uma proposta de emenda constitucional. E a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, ela foi colocada nesse lugar de cláusula pétrea. Do lado do direito à vida, do lado do direito à propriedade, do lado do direito à saúde, do lado do direito à segurança pública, do lado do direito, que a gente sabe que às vezes não acontece, mas de saneamento básico, do lado do direito à educação, do lado do direito de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, idade, religião, crença, raça, etnia, enfim. Tá nesse patamar, para que todo mundo aqui consiga entender o como não é porque eu tive uma lei federal aprovada em outubro do ano passado que eu vou desconsiderar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, porque e a impenhorabilidade da pequena propriedade rural está aqui. Ela está num patamar de cláusula pétrea da Constituição Federal, que nem mesmo uma proposta de emenda à Constituição Federal poderia retirá-la da Constituição, muito menos uma lei federal que está tão abaixo do nível constitucional. Então, quando eu falo de crédito rural e eu falo que nós vamos ter problemas por quê? Por mais que se tenham alterado as regras referentes à alienação fiduciária e à hipoteca, e que isso tenha facilitado de alguma forma aos bancos executarem as dívidas e levarem as propriedades a leilão, nós precisamos entender que realmente as propriedades elas poderão ser executadas de forma mais fácil, elas poderão ser leiloadas de forma mais rápida,
Porém, isso se restringe àquelas propriedades que, para começo de conversa, podiam ser penhoradas. Porque a partir do momento que eu tenho uma propriedade que não pode ser penhorada de forma nenhuma por conta de um dispositivo constitucional considerado cláusula pétrea, está ali no âmago do artigo 5º da Constituição Federal, se ela já não podia ser penhorada, muito menos poderá ser penhorada de forma mais rápida, mais célere, com menos ritos para serem cumpridos. Então, de um lado, agora com a promulgação do Marco Geral das Garantias, nós vamos ter os bancos colocando crédito no mercado com juros pequenos. Então, assim, 2024 vai ser um ano excelente para pegar crédito. Sim. Pelo menos teoricamente falando. Na teoria é para ser, porque a aprovação e promulgação do Marco Geral das Garantias é para isso. Até porque nós temos eleições municipais esse ano, a gente precisa colocar dinheiro na economia para gerar um senso de progressividade, de estabilidade, de segurança na população, para que a gente possa passar por um ano eleitoral, às vezes pegar uma legislação que parece tão inofensiva, né, e realmente esmiuçar o que está por trás disso. Por que é que o governo teve interesse em publicar uma legislação como essa, num ano como esse, com um texto como esse, né? Com os vetos que teve também, né? Sim, houve vetos que vão ser analisados no Congresso Federal e provavelmente vão cair. O Congresso Federal provavelmente Congresso Nacional, desculpe, provavelmente vai derrubar alguns desses vetos, se não todos. Então, o AgroPro, esse podcast em específico, foi pensado nisso, em a gente pegar, de repente, situações do dia a dia, que estão acontecendo no dia a dia, e mostrar tecnicamente, do ponto de vista jurídico, e usando palavras mais simples para que todos consigam entender o porquê que alguma coisa aconteceu ou deixou de acontecer, né, no macro cenário. E como que isso vai afetar o produtor rural? Exatamente, porque a gente está falando de uma lei que não tem nada a ver com agro. Se você pegar lá o Marco Geral das Garantias, você não vai ver nada especificamente ligado ao agronegócio, porém, que vai nos interferir aqui porque regula situações de crédito bancário. Então, de uma forma ou de outra... Tá fortemente ligado à atividade do produtor rural, né? Fortemente. Se você tirar o financiamento do produtor rural, você quebra ele, né? Então, que foi também um segundo braço, vamos dizer assim, que o governo federal usou e usa até hoje, por meio dos planos Safra, que todo ano é publicado, por meio de subsídios, para incentivar os bancos governamental. De colocar dinheiro do governo com programas governamentais, como, por exemplo, o Plano Safra, como, por exemplo, o Proagro, que se funciona ou não, acho que é uma discussão que a gente teria que ter. Umas 5 horas aqui. Em relação ao Proagro, a efetividade. Quem já conseguiu receber um Proagro, levanta a mão. É difícil. É difícil. A gente sabe que existe. É igual o ganhador da Mega Sena. Eu tenho certeza que existem, mas eu não conheço nenhum. Não conheço nenhum também. Né? Então, não estou dizendo que a Mega Sena seja uma fraude, nem que o Proagro seja uma fraude. Pelo amor de Deus. Existe, acontece, tá? Acontece, mas eu não conheço. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar de crédito rural, hein? Legal. Só pra me fechar aqui, isso que você explicou agora, ele deveria por si só derrubar esse misticismo que as pessoas têm com os produtores rurais. Porque como você falou, eles comentam, se deve, tem que pagar, sabe, pegou o dinheiro já com essa má intenção de não pagar. Essa falta de visão deles com o produtor rural vem de uma visão que eles não enxergam o agro como um negócio. Isso é tanto mentira, Henrique, que ninguém que pega o dinheiro pensando em não pagar dá como garantia a propriedade rural que está na família dele há gerações. E que muito se mora. Vários moram na própria propriedade. Né? Porque eu advogo exclusivamente na área do direito agrário, do agronegócio, já há bastante tempo, há vários anos, e eu nunca atendi um produtor rural que sentou na minha mesa e falou assim, doutor Matheus, eu vim aqui porque eu quero que o senhor reconheça a impenhorabilidade da minha pequena propriedade rural. Não, porque eles não têm essa informação. Ou seja, se eles não têm essa informação, quer dizer que antes de eu dar essa informação para ele, na cabeça dele, a propriedade dele ia ser penhorada, ia ser leiloada.
Ou seja, foi com essa cabeça que ele pegou o crédito, sabendo que se eu não pagar, a minha propriedade vai ser leiloada. Eu nunca recebi um produtor rural que já veio procurando o jeitinho, sabe? Eu é que tenho que conscientizá-lo e fazer toda essa explicação que eu estou fazendo para você aqui, para que ele aceite ser ajudado. Porque o produtor rural, ele é tão honesto que ele se sente... não, se eu dei a minha propriedade em garantia e eu não paguei, eu tenho mesmo que perder, eu tenho mesmo que... ele quer se autoflagelar, entendeu? Porque ele se vê nessa posição de, não, se eu não paguei, eu tenho que perder minha propriedade. Eu preciso... esse beabá de êxodo rural, de cláusula pétrea da Constituição, de política pública, de historicidade, do porquê é que a propriedade dele não pode ser penhorada, do porquê é que o governo federal decidiu trazer isso para a Constituição e não é de hoje, é desde 1988. Fazer todo esse contexto, eu tenho que convencê-lo a permitir que eu o ajude no sentido de conseguir a declaração de impenhorabilidade da pequena propriedade rural dele. Ou seja, não é má fé. Você entende? E alguns outros comentários de pessoas talvez menos instruídas ainda, eu já vi muitos comentários assim, mas agora... Começa muito legal. Agora com a impenhorabilidade, o banco não vai mais querer dar crédito. É como se fosse um impeditivo porque, veja, o banco sempre pede uma garantia. Se a única garantia que o produtor tem é a propriedade e a propriedade não vai poder ser leiloada, então agora o banco não vai mais dar crédito. O problema dessa frase começa na primeira palavra. Agora. Não é agora. É 1988. Desde 5 de outubro de 88, isso está na Constituição. Não pode penhorar. Aí você vai falar, Matheus, mas espera aí. Se o banco não vai poder penhorar essa propriedade, por que ele aceita, então, como garantia? Porque ele sabe que o produtor rural não vai procurar por um advogado especialista para conseguir tirar essa garantia. Ou seja, não pode. Tá, não pode. Mas se eu estou fazendo e ninguém está reclamando, eu continuo fazendo. E o banco sabe que se de cada 1 milhão de produtores que ele executar, 1 ou 2 vai ter o acesso a essa informação. Então, ele ganha de um jeito, perdendo ele ganha. Se ele ganhar, ele ganha, se ele perder, ele ganha. Você entendeu? O banco tá nessa. Aí você vai dizer assim, não, isso aí que você tá falando é mentira. O banco não aceita a propriedade como garantia, porque a minha ele não aceitou. Cara, desculpa, o seu problema não é porque você tem uma pequena propriedade rural. O seu problema é porque você não tem um bom relacionamento no seu banco. Seu score tá baixo, você não tem um bom relacionamento com o seu gerente, porque esquece. Se falar de produtor rural, gente, a gente tá falando aqui para um público específico, eu não tô falando com criança, tô falando de produtor rural. Todo mundo que tá me ouvindo aqui sabe que eu tô falando a verdade. Se você é um produtor rural que tem um bom relacionamento no Banco do Brasil, na Sicredi ou na Credicito, você não fica sem crédito porque você só tem uma pequena propriedade rural, cara. Eles vão aceitar sim a sua pequena propriedade rural como garantia. Isso é óbvio. Então, desculpa. Isso acontece, essa garantia, alguns falam, porque o governo... Tá, o governo tem seus problemas. Tem suas variáveis. Porém, essa garantia especificamente, ela é de 5 de outubro de 1988. Então, desculpa. Não é novo, falar que agora o banco não vai mais dar o crédito. Agora... Eu vi um comentário. Acabou com o pequeno produtor rural. Agora o pequeno produtor rural não consegue mais crédito. Vamos se informar um pouquinho antes de espalhar fake news, antes de criar um desespero nas outras pessoas que às vezes vão ver esse comentário. É uma disseminação ali de má informação, de informação incorreta, né? Sim. Eu acho que as pessoas precisam se informar melhor, vir para um lugar como esse aqui, que, poxa, eu tenho especialização pela PUC, eu tenho MBA pelo BBI of Chicago, com dupla certificação nacional e internacional em 2 cursos. Então eu sei do que eu tô falando. Não tem como alguém chegar aqui e querer falar sobre uma situação que não é verdade, porque além de toda a minha bagagem teórica, como eu disse,
com formação inclusive fora do país, eu atendo produtores rurais todos os dias em 22 estados desse país. É uma coisa que eu faço dioturnamente. Não é uma coisa que aparece no meu escritório de vez em quando, e aí de vez em quando eu dou um Google lá para saber como é que tá, o que o tribunal tá pensando. Não, eu acompanho a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, inclusive foi convidado pelo Senado da República para emitir o parecer jurídico sobre a lei que ia ser implementada. Então, assim, enche um pouco o saco, desculpa a expressão, mas enche um pouco o nosso saco, a gente que está tão focado em trabalhar com isso, em desenvolver esse tipo de tese jurídica que a gente não tira do bolso de um dia para o outro, a gente tem muito estudo, muita conversa, muitas reuniões em níveis, como eu te disse, reuniões com ministros do Superior Tribunal de Justiça, reuniões com deputados, com senadores que estão trabalhando na elaboração da redação dessas legislações, para chegar um desavisado, fazer um comentário desse, e às vezes a pessoa ela vai dar mais credibilidade para um comentário de uma pessoa dessa do que pra gente. Então, às vezes fica aqui um desabafo, vocês me desculpem, mas não vai por essa aí não, que a gente entende o o que tá AgroPro falando. daqui para isso, o AgroPro daqui para informar a informação correta. Vamos lá, então, vou sortear mais um assunto aqui, Matheus. Agora prometo que vai ser fácil, viu? Vamos ver, porque olha, tá difícil. Vamos lá. Olha, que a gente acabou de conversar sobre o marco legal das garantias. Mas, Matheus, o que o agro pode esperar em 2024 sobre o marco legal das garantias? Confusão. Essa daí eu respondo com a palavra só. Confusão. Vou dizer melhor. Vou tentar responder a pergunta. A pergunta foi o que o agro pode esperar em 2024, frisa essa parte aqui, ó, em 2024, do marco legal das garantias. Em 2024, Alice no País das Maravilhas, porque você vai tomar o crédito em 2024. O problema vai dar em 2025, em 2026. Então, se eu for me restringir ao que me foi perguntado, especificamente o que esperar em 2024, ótimo! O banco vai estar disposto a oferecer o crédito, os juros vai ser bem legalzinho, porque na cabeça do gerente, se você não pagar, ele vai tomar sua propriedade. Então, como na cabeça deles, eles estão vivendo um mundo cor-de-rosa, e que talvez seja até verdade se você colocar isso em perspectiva em relação ao crédito comum, ao crédito do consumidor comum, né, e não ao crédito do agronegócio, que esse sim é específico. Eu acredito que para 2024 pode-se esperar bons ventos em relação às interferências causadas pelo marco das garantias. Para 2024, sim, provavelmente o marco das garantias vai apresentar os efeitos que o governo espera. Então, que é a diminuição dos juros e o aumento do crédito. Para 2024, sim. 2025 em diante, quando esses créditos tomados em 2024 começarem a vencer, aí a carça vai apertar um pouquinho. Por quê? Primeiro, eu duvido muito que o entendimento dos tribunais vai ser no sentido da legalidade de toda a legislação, porque mesmo em crédito rural nem se fale, porque em crédito rural, como eu disse, é cláusula pétrea da Constituição, a propriedade não poderia ter sido dada em garantia de forma nenhuma. Então, assim, em crédito rural, menos ainda a possibilidade do Marco Geral das Garantias realmente apresentar efetividade em relação à expropriação de terras, expropriação de implementos agrícolas, a não ser do produtor rural que come bronha, que não contratar um advogado especialista, que não se defender em processo. Pode parecer que não, mas muito produtor rural recebe como se diz, um filósofo amigo meu, J.M. Correia, recebe o mensageiro do diabo em casa, que é o oficial de justiça, recebe o mensageiro do diabo em casa, com a cartinha lá dizendo você está sendo processado, ele
se torna um negacionista. Ele guarda aquele papel, às vezes não mostra nem pra mulher, nem pros filhos. Do tipo assim, se isso aqui não vê a luz do sol, isso aqui não existe. Ele esconde aquilo e acabou. O problema é que alguns meses depois, e aqui com o Marco Geral das Garantias nem vai ser meses, algumas semanas depois, o mensageiro do diabo vai voltar com a polícia pra levar os trem. Aí vai fazer avaliação. Outra coisa do Marco Legal das Garantias também é que, em relação à notificação, teve uma atualização. Agora, a notificação ela pode ser encaminhada pelo WhatsApp. E para ser considerada válida, é só aparecer o sinalzinho de recebimento que no WhatsApp aparece, e ali já é considerado uma intimação recebida. Então também tem agora essa diferenciação, porque antigamente antes do Marco Legal das Garantias, não tinha essa questão. E até por um desenvolvimento jurisprudencial em relação a isso, né? Alguns juízes já vinham entendendo pela possibilidade. Não tenho certeza se foi o Marco Geral das Garantias que trouxe essa possibilidade, mas eu sei que antes do Marco Geral já estava acontecendo. Talvez o Marco Geral tenha positivado isso, não sei dizer isso, mas sei que antes já vinha acontecendo. E então, como eu vinha dizendo, para o agronegócio, para o direito do agronegócio, o crédito rural em si, só mesmo o produtor desinformado, só que infelizmente isso é 90% da população de produtores rurais, eles não têm essa informação, né? Só mesmo esse produtor negacionista do ponto de vista de ser uma pessoa que não procura se defender no processo, ou esse produtor que ele é mais introspectivo, no sentido de ele tem essa vergonha de dever para o banco. Tem produtor que não procura o advogado porque ele tem vergonha de falar para o advogado porque está devendo para o banco. Olha o nível do problema que a gente tem, entendeu? Do quanto um podcast como esse aqui é necessário para você ir abrir na cabeça dessas pessoas, para ela entender que hoje em dia, para ela existir enquanto cidadão, não basta ela saber plantar um grão de soja debaixo da terra. Ela precisa conhecer os seus direitos e ela precisa não ter vergonha de exercer esses direitos quando eles são violados, né? Então, voltando, para o agronegócio eu acho que não teríamos esses problemas porque já temos legislações num nível maior na pirâmide de Kelsen, ou seja, que mandam mais do que o marco das garantias, como por exemplo a própria Constituição Federal, que já garante a impossibilidade desse tipo de execução forçada que está previsto no Marco Geral das Garantias. Já no que se refere ao consumidor do crédito comum, eu acho que 2024 vai ser bom, porque vai ter juros reduzidos e crédito facilitado a rodo, né? Mas eu acho que mesmo para esses consumidores que não têm uma legislação específica como o agro tem, eu duvido que os tribunais de justiça e o Superior Tribunal de Justiça vão permitir que eles fiquem na rua, sabe? Que percam mesmo suas propriedades, que o banco nem precise porque também o Poder Judiciário, os caras são metidos. Os caras... Como assim não precisa mais de mim? Porque o que o Marco Geral das Garantias está dizendo é isso. O banco não precisa mais do juiz dizer que a propriedade pode ir para leilão. Quem decide, quem não decide? Quem decide agora é o banco. Se eu decidir mandar a propriedade para leilão, eu notifico o cartório. O cartório não tem escolha. Ele não tem... O oficial de registro de imóveis, ele não vai decidir se ele vai permitir ou não o leilão daquela propriedade. Inclusive, até a hipoteca agora pode ser executada extrajudicialmente no crédito comum. Então, como assim não precisam mais de mim? O Poder Judiciário, ele não gosta muito de ser colocado de lado. Prova disso, tá aí a legislação de arbitragem, de mediação, né, que permitia que árbitros particulares decidissem sobre questões que as partes estabelecessem, e não pegou no Brasil. Tem, mas assim, tem muito pouco, tem num âmbito mais corporativo, de empresas gigantes, pensando talvez até em arbitragem no âmbito de empresas internacionais, no âmbito de fusões e aquisições, mas no dia a dia ali, se o seu João não pagar a dona Joana, não vai ter um árbitro para decidir sobre essa questão, vai ser o Poder Judiciário, sabe? Isso não pegou no Brasil. O brasileiro ele é acostumado a judicializar.
né? A ter o juiz, o homem da capa preta, né? Ele é que vai dizer quem é que tem a razão, quem é que não tem a razão. Então, assim, eu acho que quando essas questões começarem a serem judicializadas, nós temos aí a propensão de que alguns dispositivos do Marco Geral de Garantias comecem a ser julgados inconstitucionais. Comecem a ser julgados, isso aqui não respeita a Constituição no sentido de a reserva do mínimo legal, a dignidade da pessoa humana, né? Eu acredito que essas execuções não vão realmente ir a termo. Algumas sim, né? Porque a legislação é nova, então assim, no começo vai ser uma chuva de canivete, né? Vai sim atrapalhar a vida de muita gente. Mas quando o judiciário começar a perceber que, poxa, eu tô gerando um empobrecimento enorme da população, né? Nós vemos, é um pouco até contraproducente, porque a gente acabou de ter, acho que é 1 ano ou 2 anos atrás, se eu não me engano, a promulgação da lei de proibição do superendividamento. Justamente freando as instituições bancárias, dizendo, não empresta dinheiro aqui, porque senão você não vai receber, porque eu não vou colocar uma pessoa na rua passando necessidade, não vou penhorar o salário dela, a aposentadoria dela para te pagar. Então, se você fornecer esse crédito, você sabe que você está fornecendo no venture capital, no giro de risco. Tá bom? Você entendeu? É isso aqui. Inclusive, se você entrar no Tribunal de Justiça de São Paulo, não sei se hoje especificamente, mas há poucos dias atrás ainda estava que o Tribunal de Justiça estava promovendo justamente por conta dessa lei do superendividamento, né? Então, se por um lado você tem a lei do superendividamento freando a aumentação de crédito, eu não acredito que, pelo que eu conheço do histórico dos tribunais de justiça, não vejo que eles vão... No começo talvez sim, mas quando perceberem o que está acontecendo, eu acredito que os tribunais de justiça e também o STJ e o STF, os tribunais superiores, eles vão barrar isso no sentido da constitucionalidade e talvez até uma aplicação subsidiária aí do Código de Defesa do Consumidor, legislações consumeristas. Eu acredito que vai se formar uma jurisprudência por esse lado aí. Então, se eu for falar de Marco Geral das Garantias num cenário macro, do sentido temporal, muito rolo, muita confusão. No cenário específico de 2024, eu acho que vai ser muito bom. Fechou, Matheus. Vamos sortear o próximo assunto. Isso agora vai ser legal, viu? Mais legal ainda. O que o agro pode esperar em 2024 do STF, Matheus? Gente do céu. Vocês estão querendo que o Xandão manda cancelar o canal aqui. Vai receber um WhatsApp aqui do Xandão. Vai cair aqui o canal do YouTube. Ai, gente. Meu Deus do céu. Jura que eu tenho que responder sobre isso? Juro. Eu acho que o que se pode esperar do STF para 2024 é mais do mesmo. Acho que eles vão continuar com a mesma posição que eles vêm trazendo até aqui, né? Acho também que o STF espera do resultado das eleições municipais um termômetro da sociedade para enxergar se realmente ainda existe essa polarização entre esquerda e direita, se a esquerda vai ganhar em mais municípios, se a direita vai ganhar em mais municípios, se o centro-direita, centro-esquerda vai ganhar em mais municípios ou não. Porque isso meio que funciona como um termômetro de validação das decisões do próprio STF, né? Então, acredito que o STF vai se manter uma corte muito mais preocupada com questões políticas do que judiciais, infelizmente. Julgando sobre temas que talvez não sejam tão relevantes para a vida do cidadão comum. Mas isso também, numa análise mais macro, é o papel do STF. Julgar sobre questões que não afetam tão diretamente a
a vida do cidadão comum, da pessoa comum, né? Mas para o agro, já que a pergunta é destinada ao agronegócio, acho que um ano sem muitas novidades. Não vejo na pauta do STF nenhum julgamento que vá interferir no dia a dia habitual do agronegócio, falando no geral, tá? Falando em crédito, falando em tomada de crédito rural, falando em questões de contratos agrários, como contrato de arrendamento e parceria, falando em questões de legislação que afeta o produtor rural. Não vejo para 2024 uma pauta tão robusta nesse sentido, tá? Acredito que vai ficar mais nessa questão dos julgamentos em relação ao 8 de janeiro. Acho que em relação a algumas possibilidades ou não de intervenção da advocacia, como, por exemplo, nas sustentações orais em agravo regimental, se isso pode, se isso não pode. Acredito que vá, talvez, entrar em discussão algo nesse sentido para ser regulamentado e decidir se vai aplicar o Código de Processo Civil, se vai aplicar o regimento interno do STF, o que eu acho na verdade, eu acho um absurdo. A pirâmide de Kelsen, que é o que primeiro ano da faculdade de Direito, você aprende a pirâmide de Kelsen. O que é a pirâmide de Kelsen? É necessariamente uma pirâmide em que ela mostra o seguinte, olha, a ordem de prioridade, a ordem de poder, de força das coisas. Então você começa, por exemplo, com uma portaria, né? Portaria do Ministério da Saúde, falando sobre o uso de máscaras, né? Então a portaria, que é um tipo de norma. Depois você tem ali os regimentos internos, depois você tem as legislações municipais, estaduais, federais. Depois você vai para a Constituição Federal, né? Então, é a ordem que as coisas de poder, de força das normas jurídicas. E aí, quando você pega o regimento interno do STF, ele não tem a mesma força que uma lei federal. Uma lei federal, ela está logo abaixo da Constituição em relação à escala de poder, à escala de força que ela tem. Então, quando você vê o STF colocando o regimento interno dele, talvez não do lado equiparado, mas até acima do que diz uma legislação federal, é preocupante, porque é uma usurpação de outro poder, porque é o poder legislativo que tem essa competência, né, de legislar, de dizer o que pode e o que não pode, né? E com recentes alterações no Código de Processo Civil, também no Estatuto da Advocacia, o legislador, o Congresso Nacional, ou seja, a pessoa a quem compete, decidiu pela possibilidade da sustentação oral nos agravos regimentais. Então, como é que agora uma canetada simplesmente do STF diz, não, mas aqui não vai valer isso. Isso vai valer... uma interferência. É uma interferência. É que assim, ó, é o tal do ego. O Poder Judiciário se sente interferido pelo Congresso, porque assim, é uma questão que nenhum deputado vai precisar ouvir uma sustentação oral de um advogado em recurso especial. Não é ele que vai ouvir isso. Quem vai ouvir isso é um ministro. Então, a partir do momento que o Congresso Nacional ele disciplina como é que vai funcionar as regras do jogo dentro do Poder Judiciário, o Poder Judiciário se sente atacado. Entendeu? Não só a STF, tá? O Poder Judiciário. Peraí, mas o meu regimento diz uma coisa, agora esse cara tá vendo dizer outra. O problema é, aquele cara foi eleito para isso. Entendeu? Existe dentro da Constituição a previsão legal para que aquele poder, nesse caso, determine as regras do jogo, né? Então, o Poder Judiciário se sente interferido e aí, na hora de barrar essa pseudo-interferência, ele acaba, de fato, interferindo no outro poder, entendeu? Não que seja uma crítica velada, é uma crítica... aberta. Acho que construtiva, eu Sim, muito diria. construtiva. Eu diria.
pra gente parar com essa questão desses jogos de ego, sabe? Desses debates de ego. Por exemplo, quando você vê o STF julgando a questão da legalização das drogas. Cara, quem é o STF? Me desculpem, senhores ministros, com todo o respeito. Não precisa derrubar o canal. Mas quem é o STF para falar sobre a legalização? Olha o nome. Legalização. O que é legalizar? Legalizar é tornar legal. É tornar algo dentro da lei. Quem faz isso, desculpa, é o Congresso. Não cabe ao STF legalizar o porte de algumas substâncias, de drogas. E não importa aqui se você é de esquerda, se você é de direita, se você é contra ou se você é a favor a legalização. O que importa é, não cabe ao STF dizer isso. Se ele é contra ou se ele é a favor. Como, por exemplo, a gente teve a palhaçada que foi a questão da prisão em segundo grau. Sim. O STF dizendo, pode prender depois da decisão em segundo grau. Não precisa esperar o trânsito em julgado. Meses depois ele vem e fala, não pode mais prender. Agora tem que esperar o trânsito em julgado. De um jeito ou de outro, seja você a favor da possibilidade da prisão em segundo grau ou não, eu não tô aqui dizendo que eu sou contra ou a favor das drogas. Eu tô dizendo que eu sou contra o STF dizer se pode ou se não pode. Eu não tô dizendo que eu sou contra ou a favor da prisão em segundo grau. Eu estou dizendo que eu sou contra o STF dizer se pode ou se não pode. Porque a Constituição Federal, ela diz que só pode prender com trânsito em julgado. Então, o STF ele tem que entender que a posição dele é de guardião da Constituição. E não de criador da Constituição. Ele não vai criar novas regras. Ele vai agir de forma para que aquelas regras sejam mantidas, sejam observadas, sejam guardadas. O guardião faz isso. Né? Então, se a Constituição está dizendo, olha, não pode prender em segundo grau, tem que esperar o trânsito em julgado, quem é o STF para dizer que agora pode? Então, é uma interferência de um poder sobre o outro. Né? Tanto que depois voltaram atrás. Sim. E agora com a questão da e não aprenderam a lição. Por quê? Falaram que podia prender em segundo grau, depois voltaram atrás falando, não pode, é inconstitucional, tem que esperar o trânsito em julgado. E aí foi uma proposta de emenda à Constituição para o Congresso, e agora o Congresso, esse sim, competente, está analisando dentro das suas comissões, dentro dos seus plenários, nas duas casas do Congresso, se vai ou se não vai permitir a prisão em segundo grau por meio de proposta de emenda à Constituição. Beleza, ótimo, fico quietinho na minha. Eu concordando ou não concordando com o mérito da decisão, compete ao Congresso Nacional decidir sobre isso, tá? Mas o STF, ele enfiou o bedelho onde não era chamado, lá em 2017, 18, não sei quando é que foi essa decisão, mas foi entre 17 e 18, e falou, pode prender agora, em segundo grau. E nem regulamentou, ele só falou que pode. Não falou se era obrigatório, não falou se podia em caso de crime hediondo, se podia em caso de crime comum, ele só falou pode. E aí cada tribunal e cada juiz foi tirando do bolso a sua decisão. Você entendeu? Em alguns tribunais podia, em alguns tribunais era o juiz que mandava prender depois da decisão de segundo grau, em outros era o presidente do tribunal que mandava devolver o processo para fazer a execução provisória, em outro era o relator ali que fazia o acórdão. Virou um samba do crioulo doido. E aí quando perceber não conseguiu administrar, gerir isso daí, voltaram atrás. E falaram, não, realmente, não pode prender, porque a Constituição diz. Só que não aprenderam com a lição. Agora a questão da legalização das drogas. Eles não tinham que decidir, nem que sim, nem que não. Tinham que decidir, olha, não cabe a nós. Não vou aceitar julgar um recurso como esse, porque não cabe a nós. Não compete ao Supremo Tribunal Federal. Isso também vale para o aborto. Ministra Rosa Weber, desculpa, atuação impecável em grande parte dos seus procedimentos. Mas a ministra Rosa Weber, antes de se aposentar, fez questão de adiantar o voto dela sobre a legalização do aborto. Tá bom que é uma questão que quem tem mais local de fala para isso são as mulheres, né? Sim, com certeza. Então, cabe
ela como ministra mulher, ela quis adiantar o voto dela nesse sentido de assim, eu sou mulher, vou usar como meu último ato, né? Vou falar sobre essa questão que afeta a nós mulheres e não aos homens. Ou seja, eu não vou deixar que um homem diga se pode ou se não pode abortar. O problema não é um homem ou uma mulher dizer, o problema é uma ministra do STF dizer e não uma congressista. Porque ela não foi eleita para isso. E a Constituição, essa questão do aborto, e mesmo que não tivesse adiantado, eu não acho que compete ao STF. Então eu, como ministro, não votaria sobre isso, né? Mas você vê isso acontecendo em N situações, não é? Vou dar um último exemplo só para encerrar esse assunto. Juiz das garantias, com a aprovação do pacote anticrime, que foi gerado ainda no governo Bolsonaro pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Fernando Moro, foi encaminhado por meio do Poder Executivo para o Congresso Nacional, foi aprovado como lei federal, o pacote anticrime, criou-se o juízo das garantias, que na prática separa as decisões judiciais no cunho do processo penal, deixa um juiz para julgar as questões incidentais do processo, para presidir o processo, e um outro juiz só para sentenciar. E se isso é bom ou não é bom, se isso é eficiente ou não é, o judiciário não tinha que falar sobre isso, entendeu? O poder legislativo legislou. Se é bom ou se não é, a gente vai ter que pôr em prática, colher os experimentos disso e aí revogar ou não essa lei. Mas não conceder uma liminar e depois sentar em cima, como fez o ministro Fux, que ficou sentado em cima dessa decisão até anteontem, praticamente. Isso aí foi votada no âmbito das duas casas do Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, seja aplicada na prática. Então, infelizmente, para o agro, graças a Deus, não temos nenhuma pauta prevista mais bombástica para 2024. Mas em relação à atuação do STF em si, o que eu posso dizer é que pode se esperar mais do mesmo, pode se esperar que continuem atuando da forma como vem atuando. Ótima análise, Matheus. Eu já vi se eu tinha mais um assunto aqui, e esse medo agora de verdade. Que vai ser fácil, porque senão eu vou parar. Não brinca. Vamos lá. Legal. O que o agro pode esperar em 2024 das eleições municipais? Das eleições municipais. Esse é o fácil. Esse é o fácil, muito legal. Muito legal. Então comenta. Deixa com o especialista. Cara, o que o agro pode esperar das eleições municipais? Acho que ainda bastante polarização, sim, né? No sentido de esquerda-direita. E muito enfoque, porque assim, a gente fala, a eleição municipal não tem muito a ver, não vai dar tanta repercussão assim no sentido nacional, né? Porque aí são eleições regionais, né? Porém, é preciso que se atente para o fato de que a eleição municipal ela é um termômetro do país. A eleição municipal, ela meio que antevê o que vai acontecer depois das eleições nacionais, né? Que vem daqui 2 anos, as eleições para o Congresso, para os governos dos estados e do Distrito Federal e para o cargo de presidente da República, né? Então, dentro das eleições municipais, você já meio que desenha o cenário nacional regionalizado. Então, você já sabe mais ou menos onde o atual governo tem chances de ganhar, em relação a quais estados ele tem mais chances de ganhar, onde uma possível oposição, que até hoje nem se sabe quem vai ser o nome da oposição, já que o principal nome da oposição encontra-se atualmente inelegível, né? Onde teria mais chances de ganhar, com quais desses prefeitos e vereadores também, né? Pode-se esperar apoio para uma futura base de governo numa eleição, né, para daqui a 2 anos. E mais do que isso,
falando também enquanto esses novos prefeitos vão estar alinhados ao atual governo. Porque muito da verba que vem do governo federal depende não só de iniciativa do governo federal no sentido de disponibilizar o canal, mas também de iniciativa do chefe do executivo municipal no sentido de procurar por esses programas, de procurar adequar os seus municípios aos requisitos de eventuais programas para que se conseguir essas verbas, né? E também do quanto esses prefeitos vão estar alinhados não só ao governo federal, mas à representatividade hoje existente no Congresso. Porque, na verdade, as grandes obras nos municípios, e isso afeta o agro, porque a gente está falando talvez aqui de recapeamento, de asfalto, que de uma forma ou de outra afeta no escoamento da produção, né? Essas obras, elas quase que integralmente dependem de emendas de parlamentares, né? A grande verdade é que o orçamento próprio do município, ele mal paga suas contas internas. Se você for falar de, vamos fazer um investimento, seja para construir uma caixa d'água, você já começa a falar de ajuda por meio de emenda parlamentar, né? Então, o que esperar para 2024? Qual é a possibilidade de reflexos das eleições de 2024 no cenário nacional primeiro, essa questão do mapeamento nacional dos colégios eleitorais, de onde é que se tem mais chances, politicamente falando, de saltar um governo de direita ou de esquerda para daqui a 2 anos. E, no âmbito municipal, o quanto esses prefeitos e vereadores, porque o vereador também pede muita emenda parlamentar, vão estar alinhados não ao presidente da República, mas aos atuais representantes no Congresso Nacional. Tanto falando em senadores, quanto falando em deputados, né? E seus respectivos ministérios. Alguns governos, alguns partidos que fazem parte da base governamental, como, por exemplo, o Ministério da pecuária, da agricultura da pecuária, né, o MAPA, Ministério das Cidades, Ministério do Desenvolvimento Social, que vai interferir na boa vontade, vamos dizer assim, dessa verba chegar ou não chegar especificamente no seu município, né? E que isso pode, sim, causar reflexos indiretos ao agronegócio, principalmente nessa questão do recapeamento asfáltico, de algumas vicinais, né, de algumas rodovias, de alguns locais que realmente a gente sabe que é muito difícil se produzir por conta de depois conseguir tirar a produção de lá, né? Então é mais nesse sentido aí. Fechou, Matheus. Vamos para o próximo assunto. Tem mais ainda. Tem AgroPro, é isso. É conteúdo que não acaba mais. Vamos lá. O que o agro pode esperar em 2024 do relacionamento institucional entre os 3 poderes? Caramba. Quer que eu repita a pergunta? Não, o pior é que eu entendi. Acabei de falar do STF e agora eu vou falar do relacionamento do STF. Já vou receber um WhatsApp aqui do Xandão. O Xandão falou pra parar. Pediu pra parar, parou. Eu que não sou louco, né, de ir contra o Xandão, que apesar de tudo, decisão judicial se cumpre, né? Isso é uma premissa. Vamos lá, relacionamento institucional. Vai ser punk pra caramba. Talvez o ano mais punk que a gente já tenha enfrentado de relacionamento institucional. Aí você vai falar assim, por quê? Porque do que eu tô vendo, né? Porque quem tá fazendo uma análise assim, né? Vai falar assim, mas do que eu tô vendo é que o STF tá muito bem obrigado com o governo federal, né? Estão ali em love, né? O governo federal com o STF. Porém, eu acredito que a gente vai ter alguns problemas em relação ao terceiro poder, que é o Congresso Nacional. E quando a gente fala de Congresso Nacional, a gente fala do poder que era para ser o mais importante do país, não é? Acaba às vezes sendo usurpado
por um outro poder, que eu não vou falar o nome pro canal não cair, mas era para ser o poder mais importante do país, até porque é justo que seja o poder mais importante do país, porque não é exercido, chefiado por uma pessoa só, como é o caso do governo federal, do Poder Executivo, que é chefiado pelo presidente da República, e nem por 11, como o caso do STF, que é chefiado por por um ministro, né, que é o presidente, mas que é composto por 11 ministros. Não, o Congresso Nacional, apesar de ter seu presidente e os presidentes da Câmara e do Senado, que também acumula a função de presidente do Congresso, ele é composto por centenas de parlamentares eleitos, né? Então, é justo que esse seja o poder mais importante, que tenha realmente, seja o mais poderoso, Sim. porque ele não é exercido por uma ou por 11 pessoas, ele é exercido por centenas de pessoas, né? 70 e tantos senadores, se eu não estiver enganado, e mais de 500 deputados, se eu também não estiver enganado. Então, a representatividade é muito maior. Então, numa democracia, quanto maior a representatividade, melhor, né? Tamanha é essa representatividade que hoje nem todo deputado tem cadeira para sentar no plenário da Câmara, né? Quando ele foi desenhado por Oscar Niemeyer lá há trocentos anos atrás, o número de deputados era bem menor, então foi feito um número de cadeiras bem menor. Então, quando a casa realmente está cheia, que comparecem todos os parlamentares, muita gente fica em pé. Falta lugar, não tem lugar para todo mundo sentar. Então, é justo que esse poder seja o mais importante, o mais empoderado, porque é o que tem mais representatividade, né? E ele interfere muito no executivo, porque sem o Congresso não passa nada, não passa lei, não passa orçamento, não passa nenhum projeto. Então, o executivo tem sempre que levar o Congresso numa boa relação, né? A gente aqui no interior de São Paulo, hoje eu moro em São Paulo, capital, mas sou do interior de São Paulo. Lá no interior de São Paulo a gente fala levar em banho-maria, né? Assim, não esquenta muito, não esfria muito esse relacionamento, porque ele é muito importante. Então, o executivo ele tem que ir levando, né, o Congresso Nacional em banho-maria, e o STF também, porque o STF vai julgar leis que vão vir lá do Congresso Nacional, né? Então, teoricamente, o Congresso tem muita influência nos dois poderes. E a gente está tendo, apesar de, como eu disse no começo da minha fala, o STF estar em love com o governo, o Poder Executivo, que também não é uma fala minha, é uma fala de muitos analistas políticos, mas não está em love nenhum com o Congresso Nacional. E quando desagrada o Congresso meio que cutuca o Poder Executivo no sentido assim, você vai ficar em love com o cara lá que tá me desagradando, você entendeu? E por que eu tô dizendo isso? E talvez você tenha até estranhado um pouco quando eu disse que não vai ser um bom relacionamento. Porque no fim do ano passado, bem no finzinho do ano passado, acho que na última ou na penúltima sessão do Congresso Nacional, do Senado da República, mais especificamente falando, houve a aprovação da PEC das decisões monocráticas, né? Que é a questão de, para questões envolvendo a promulgação, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, não basta, se essa PEC for aprovada pelo Congresso, por enquanto ela foi aprovada só pelo Senado, se essa PEC passar, um ministro sozinho não vai poder dar uma canetada e julgar uma lei inconstitucional. Ele vai precisar que o colegiado julgue. Fez birra. Cara, para mim, o que o ministro Barroso fez, com todo respeito à sua excelência, no dia seguinte à promulgação desse resultado, na verdade, de que o Senado tinha aprovado a PEC das decisões monocráticas, o ministro Barroso, eu não tenho outra palavra dentro do meu léxico que eu consiga contextualizar melhor o que ele fez do que um piti, porque foi isso que ele fez, né? Deu um piti no plenário do STF, falando sobre a importância do tribunal, do quanto o tribunal foi importante para a manutenção da democracia. Chamou o ministro Gilmar Mendes, que até então eles eram meio que desafetos e agora viraram amicíssimos do dia para a noite. Chamou o ministro Gilmar Mendes porque ele sabe que o ministro Gilmar
é mais incisivo para falar, Ministro Gilmar. Cara, Ministro Gilmar, eu não concordo com nada do que o senhor falou em relação a isso, mas o senhor tem uma dialética que poucos seres humanos que habitam ou já habitaram a face da Terra o têm, né? Então, a oratória do ministro Gilmar é... E ele fala com o peso de ser o decano da corte, né? De ser o ministro mais antigo da corte, de estar ali desde antes de todo mundo, porque ele é o decano, né? De já ter participado de situações no cenário político brasileiro bastante difíceis. Então ele tem um peso diferente. O ministro Gilmar é a prata da casa, né? Vamos dizer assim, com uma oratória que Aristóteles teria ali que rebolar bastante para acompanhar, né? E conhecedor exímio da Constituição Federal. Você vê, às vezes, os ministros Gilmar dando decisões totalmente conflitantes e que você consegue concordar com as duas. De tão bom que ele é. Enfim, o ministro Gilmar chama o ministro Barroso. Chama o ministro Gilmar meio que... Como é que você fala? Pôr no fogo no ministro Gilmar, né? Tipo, chamando ele pra defender essa questão do... O Senado tá metendo o bedelho aqui dentro. O Senado está querendo enfraquecer o STF. O Senado está... como foi o termo que você usou? Se intrometendo num outro poder, Sim. né? Quando que, na verdade, não é nada disso. O Senado estava dentro da sua função constitucional de fazer a legislação. Dizer, olha, agora não pode mais o ministro fazer por decisão monocrática. Agora tem que ser o colegiado. Não está tirando a competência do STF na análise da inconstitucionalidade. A competência permanece no tribunal. Porém, não mais um ministro sozinho, e sim agora colegiado. Aí o ministro Barroso, numa outra oportunidade, desculpe, ministro Barroso, o senhor vem perdendo meu respeito. Desde aquela questão do palanque lá, já vem perdendo meu respeito, independentemente de questões políticas e ideológicas. Eu acho que o ministro do STF não tem que subir num palanque e dizer nós vencemos o bolsonarismo. Eu acho que isso, em hipótese nenhuma, é admissível, é aceitável. Ele concordando ou não pessoalmente com isso. Ele está ali como ministro do STF, que tem que ser imparcial, impessoal, que não pode levantar bandeiras. Acho que o STF não pode ter bandeiras, e os seus integrantes tão quanto menos. Partidário, né? Então, desde aquela questão lá, eu respeitava tanto o senhor, eu gostei tanto quando o senhor foi nomeado para o STF. Falei, não, agora vamos ter um jurista de... Olha, queimei a largada aí com o senhor. Enfim, desde aquela questão lá, o senhor já vem me deixando um pouco desmotivado em acompanhá-lo, mas aí depois ele vem e diz assim, ó, ainda para justificar a necessidade de manutenção da possibilidade de decisões monocráticas, ele vem e diz assim, ó, é impossível que o plenário da corte analise todas as questões. Se a gente não deixar a decisão monocrática, você inviabiliza o STF, porque são milhares e milhares, centenas de milhares de decisões. Ministro, por favor, o senhor está querendo falar para um leigo isso, pode até ser que cole, mas ninguém está falando sobre o ministro tome uma decisão monocrática para julgar inconstitucional ou por liminar suspender a aplicação de uma lei, especificamente nesse ponto. Ninguém está falando que você não vai poder decidir monocraticamente, ela continua podendo, as deliberações do colegiado continuam tendo a mesma força, ou seja, mantém-se aqui a competência do tribunal para julgar esse tipo de evento. Então, desculpa, acho que por esse piti, né, que o ministro deu, não acho que seja uma questão que devia ter sido trazida para o plenário. O plenário está ali para julgar processo. Nos autos de que processo Vossa Excelência proferiu essa argumentação? O que estava sendo julgado? Não, simplesmente antes da abertura da pauta, ele chega e despeja isso, tanto que aí faltou tempo para julgar a pauta inteira, teve que mandar processo para outro dia, remanejar processo para outro dia, porque ficou falando sobre uma coisa que não era da competência do STF falar, sabe? Então, existia já um ativismo judicial do STF e agora eu tô vendo que está existindo também um ativismo político, porque o STF está querendo, na verdade,
invalidar uma lei antes dela virar lei. Porque cabe sim ao STF julgar. Por exemplo, se essa PEC passar pelo Congresso, o STF poderia julgar a constitucionalidade dela por meio de uma DPF, né? Mas espera aí, antes dela passar, o cara já está querendo barrar ela no meio do Congresso. Isso é atividade política. Isso é atividade política partidária. Porque quando a oposição não quer que uma lei passe, ela trabalha no sentido de fazer com que aquela lei não tenha o número de votos que precisa para passar. Desculpe, mas o que é um discurso de ministros do STF, se não isso? Se não tentar amedrontar... E muitos desses parlamentares sendo investigados por eles, ministros, né? Por inquéritos sendo presididos por eles, ministros, né? Desculpa, não é o lugar, o STF não tem essa posição, não tem esse direito de falar sobre isso. Ele tem que ser inerte, princípio da inércia do poder judiciário, né? Então, acho que vamos ter muitos problemas, principalmente envolvendo essa questão da PEC, da decisão monocrática, salvo se o presidente da Câmara sentar em cima dela, né? Não colocar ela em discussão. Por mais 4 anos ali. Mas se ela for ser discutida, acho que vamos ter bastante problemas nessa relação institucional, que é culpa nossa, né? Porque a gente fica aplaudindo, às vezes, a decisão que interferiu no outro poder, mas que foi favorável a gente aplaude. Enquanto que a gente deveria realmente rechaçar qualquer decisão que tenha interferido. Por mais que seja favorável. Por mais que seja favorável à minha posição, né? Então, hoje, se você falar para mim, Matheus, como é que a gente resolve o problema do STF? Primeiro, é a longo prazo. Segundo, não é criando PEC de prazo para mandato, não é fazendo impeachment. Porque o que adianta você impedir um ministro do STF? Você fala, vou fazer o impeachment do Barroso. Você vai lá, faz o impeachment do Barroso, ele judicializa a questão e ele vai ganhar o liminar, porque quem vai julgar é o STF. Então não é esse o caminho, não é buscando impeachment, não é buscando prazo de mandato, é o quê? É o Senado Federal e o presidente da República entendendo que o STF precisa ser composto por ministros que respeitam os outros dois poderes. Então, na hora da indicação desse ministro pelo presidente da República, tem que ser olhado isso. Se aquele ministro, se aquele candidato a ministro tem esse viés realmente de independência, autonomia e harmonia dos poderes, e o Senado, que é quem aprova também, por sua vez, na hora de decidir pela aprovação, não caminhar por questões políticas, não caminhar por questões de vou votar que sim para ganhar alguma coisinha do governo. Não, é realmente votar seriamente no sentido de só aprovar candidatos para integrar o STF que tenham um histórico e sabidamente, às vezes até no mundo acadêmico, artigos que produziu, se for juiz, decisões que tomou, de que vai ser respeitada essa separação dos poderes. Nós criamos um superpoder, quase que um poder moderador dentro da República, dentro da nossa democracia. Que tem que ser neutro. Que tem que ser neutro e que precisa se autorregular. Não adianta o Senado querer regular o STF, como, por exemplo, na decisão monocrática. Né? O Senado vai dizer, o STF não pode mais decidir monocraticamente sobre isso. Por quê? Vai caber ao STF julgar a constitucionalidade disso ou não. E se ele não estiver a fim de se limitar, ele vai derrubar isso por meio de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que é a DPF. Então, não. No caso do Supremo Tribunal Federal, nós precisamos entender que será um poder que tem que se autorregular. Ele tem que se autoimpor limites. Não é o outro falar que ele não pode. É ele mesmo falar, olha, eu não posso decidir sobre isso porque isso extrapola a competência do Poder Judiciário. É a questão da pessoa que vai fazer dieta. Não basta o nutricionista dizer, você não pode comer chocolate. É ela que tem que decidir, eu não vou comer chocolate porque isso vai me fazer mal. Então, dentro dessa questão da relação institucional dos três poderes, nós precisamos entender isso. O STF, hoje, é gigante, tem um peso enorme. Qualquer coisa que se diga contra o STF é inconstitucional, é tentativa de golpe, e é mesmo, porque o STF ele tem esse papel na Constituição. A Constituição deu esse papel a ele. Ele está nessa posição, não é porque ele tomou, usurpou. Não, a Constituição o colocou lá. Como guardião? Como guardião. Só que esse guardião ele tem que se autoimpor limites, porque se ele não se autoimpor, quem o fará? Quem vai julgar um ministro do STF? Os seus pares. Quem vai decidir sobre a constitucionalidade ou não
de uma decisão? Os seus pares. Então, é necessário que o presidente da República, no momento de se fazer as indicações, e que o Senado Federal, no momento de se aprovar essas indicações, tenha isso em mente. Perfeito, Matheus. Vamos para o último... Graças a Deus. O último assunto Eu não aguento mais me comprometer aqui com o que eu tô falando. do AgroPro. O que o agro pode esperar em 2024 do seguro rural? Muito legal esse assunto. Problema. Por quê? Problema pra todo lado. Nossa, Porque Matheus. seguro rural é uma coisa que você nunca é o tal do ganhador da Mega Sena. Você sabe que existe, mas não conhece ninguém. Ninguém que contrata um seguro rural recebe 100% da indenização prevista. Sempre tem um negocinho, sempre tem não posso pagar a indenização porque você colheu sem avisar o perito. Não posso pagar a indenização total porque sua perda de safra não está dentro dos parâmetros que a gente tinha segurado. Então, o produtor rural que contrata um seguro rural e não contrata uma assessoria para analisar essa apólice e colocá-la em prática, ele está jogando dinheiro fora. Porque ele acha que ele está seguro, mas ele não está. Porque a seguradora vai sempre tentar tirar o dela. Eu tenho N clientes que contrataram seguro, e seguro rural é uma coisa caríssima. A gente tá falando mesmo? de milhares de reais por alqueire, então Muito caro. caríssima. Então você paga caro por uma coisa que na prática, na hora que você for precisar ali, eles vão fazer de tudo para negar o pagamento do sinistro e vão negar, se não integral, pelo menos parcial. Então, o que o agro pode esperar do seguro rural para 2024, para 2025, para 2030, para 2050? Problemas. Porque, infelizmente, eu não conheço nenhum produtor rural que tenha recebido o seguro integralmente sem ter tido que judicializar a questão. Entendi. Então, infelizmente, não existe ainda essa seriedade, esse comprometimento por parte das seguradoras, nem mesmo das seguradoras oficiais, como, por exemplo, o Proagro, que é uma seguradora do próprio governo federal, né, vinculada aí ao Banco do Brasil e ao Banco Central, que é a que mais nega pagamento de sinistros, de indenizações em decorrência de sinistro, mesmo em casos que estejam previstos especificamente nas suas apólices. Então, volto a dizer, você seguro rural, contrate também um advogado especialista em crédito rural, em direito agrário, em direito do agronegócio, para que ele esteja analisando isso, analisando essa documentação, e não só analisando a documentação na hora de formalizar, na hora de assinar a apólice, mas também acompanhando todo o processo da sua produção, porque muitos desses seguros, eles colocam lá, isso não é explicado para o produtor rural na hora de assinar o seguro. Mas ele coloca lá, para você assinar o seguro, você precisa comprovar por meio de notas fiscais todos os insumos que você utilizou, todas as sementes que foram utilizadas, se elas são certificadas ou não. Quem que guarda a nota fiscal de tudo isso? Tem alguns que pedem, além da nota fiscal, algumas condições gerais de seguro, elas vão dizer que você precisa ter fotos mostrando a aplicação daqueles insumos. Algumas outras eu já vi, elas pedem para que você guarde a embalagem. Olha, quem que guarda a embalagem dos insumos e dos agrodefensivos utilizados para fins de comprovar que esse tipo tá aqui a embalagem, tá vazia, ou seja, ela foi utilizada, tá aqui a nota fiscal. Então, assim, cria-se uma burocracia imensa dentro disso, justamente com o intuito de que o produtor rural que não conhece nada da burocracia, ele não vai nunca conseguir cumprir todos esses requisitos, então a gente vai sempre conseguir negar a indenização. Qualquer dinheirinho que a gente pagar para não falar que negou tudo, deu uma indenização parcial, ele ainda vai ter que se sentir muito obrigado, meu Deus, porque na verdade ele não estava cumprindo os requisitos. Então, seguro rural serve, é bom. Quanto mais você tiver a prática de fazer seguro nas suas lavouras, no seu gado, melhor. Porque realmente você deixa de estar à mercê da própria sorte, à mercê de um empreendimento a céu aberto como é o agronegócio. Porém, contratar um seguro e não contratar um especialista para acompanhar a execução desse seguro é jogar dinheiro fora. Então, a não ser que você tenha um especialista para te acompanhar, e cada uma... Como eu digo pra minha mãe, às vezes, cada solução que eu arrumo pra ela me arruma um problema diferente, né? Então, você tem que ter um especialista do seu lado para fazer o contrário. Para cada empecilho que a seguradora levantar, para dizer, eu não vou pagar por causa disso, ele já tem ali a documentação para dizer, não, tá aqui a documentação, você vai pagar sim. Só que essa documentação,
não adianta nada você contratar um especialista no final do processo. Por quê? Essa documentação, muitas vezes, são fotos, são embalagens sendo feitas e guardadas. Ao você não fez isso, realmente você não vai ter o direito diante das condições gerais de seguro. Então, você precisa de um especialista do seu lado, desde o momento que você opta por fazer essa contratação, para que ele acompanhe todo o processo e depois, no final, também acompanhe o pedido de sinistro. Bacana, Matheus. Bom, acabaram aqui nossos assuntos, tá? Graças a Deus. Vamos finalizar aqui. Eu não sei nem se a minha inscrição na OAB ainda vai estar ativa depois que eu terminar Vai sim, Matheus, fica tranquilo. esse podcast. Meu Deus, eu tenho acho que inscrição em nem sei quantos estados. Eu preciso verificar uma por uma. Fica tranquilo. Primeiramente, eu quero agradecer você, né, por compartilhar sua expertise com os produtores rurais, compartilhar esse conhecimento que eles têm importância. O AgroPro, o propósito dele é justamente esse, né, de fornecer essas informações que não são de fácil acesso para os produtores rurais, principalmente porque eles não têm essa visão, que eles precisam desse suporte judicial, desse suporte daqui que é garantido para eles, né? Então, o AgroPro é para isso, né, para levar conhecimento. E eu quero deixar um pedido para vocês que nos assistiram, no nosso público, para que deixem perguntas. A gente vai disponibilizar aqui no descritivo da live, né, aqui no YouTube, os canais de comunicação da gente, né, Instagram, WhatsApp. Aqui no próprio comentário da live mesmo, vocês podem deixar as perguntas de vocês, que nos próximos episódios do AgroPro, a gente vai estar respondendo todas elas, tá? Então o AgroPro é para isso, é para a gente compartilhar todo esse conhecimento com vocês, tá? Então, novamente, eu quero te agradecer, tá? E a gente se vê na próxima, aqui com mais convidados. Aqui a gente já tem planos aqui para trazer mais gente aqui para desse debate legal também. Um grande abraço, até a próxima. Obrigado, Henrique. Tchau, tchau, pessoal. Até a Tchau, próxima. tchau.